A história começa na remota vila de Higashi, onde uma mulher dá à luz a gêmeos. O chefe da vila percebe que eles fazem parte de uma profecia, que diz que controlarão demônios poderosos e dividirão o dia e a noite. 16 anos depois, vemos um dos gêmeos, Yuru, caçando na floresta, mas ele nota rastros deixados por dragões no céu. Ele volta para a vila, onde seu amigo Danji gostaria de ter sido convidado, já que não é seguro caçar sozinho. Mas Yuru está confiante de que nada vai acontecer com ele, pois os guardiões da vila estão vigiando. A mãe de Danji pede que ele a ajude enquanto Yuru vai encontrar sua irmã Asa, que está trancada, mas fica feliz ao saber que ele pegou um fazão. Ele gostaria de ter pegado algo maior, já que o ano está seco e está preocupado com a comida para o inverno. Asa se preocupa com ele a deixando para trás, como fizeram seus pais, mas ele a assegura que não vai a lugar nenhum e que está melhorando suas habilidades de caça para a vila. A mãe de Danji diz que um comerciante chamado Dara chegou com suas mercadorias e vemos que toda a vila foi recebê-lo. Dara explica que há uma pandemia no mundo exterior, então ele está comprando ervas medicinais a um alto preço e todos negociam com ele. Yuru cumprimenta e Dara sabe que ele está procurando um presente para a irmã, então lhe dá uma lembrança que trouxe para ela. Ao sair, Danji gostaria de também deixar a vila e acha que o mundo exterior deve ser um lugar lindo, já que todos que vão lá não voltam. Mas Yuru diz que quer passar o resto da vida na vila, pois não quer deixar sua irmã para trás. Danji sugere que todos deveriam sair juntos, mas Yuru recusa e acha que ele seria uma má influência para Asa, que precisa realizar uma tarefa importante para a vila. De repente, eles ouvem um barulho estranho e acham que é o rugido de um dragão, mas Danji percebe que é diferente. Uma mão misteriosa libera uma explosão poderosa que quebra a barreira que protege a vila e a expõe ao mundo exterior. Eles veem o avião que estava deixando rastros no céu e todos olham para cima ao verem 2 helicópteros se aproximando, enquanto um grupo de soldados começa o ataque. A chefe Yamaha percebe que a barreira foi quebrada e acha que eles vieram por Yuru, então diz aos vilarejos para escondê-lo. Yuru e Danji correm de volta para casa, mas encontram os soldados que reconhecem Yuru como seu alvo, mas ele os derruba com suas flechas. Danji se preocupa com sua mãe, mas Yuru precisa salvar Asa, então o leva por um caminho secreto sob as estátuas que leva ao castelo. Uma garota chamada Gabi chega do lado de fora da vila, e ela derruba os vilarejos com seu poder misterioso. Uma mãe corre com sua filha, mas Gabi corta sua cabeça e a filha teme por sua vida. Mas Gabi explica que não compra crianças e finaliza outro sobrevivente. Ela diz à sua equipe que limpou as áreas externas e intermediárias, mas não consegue alcançá-los porque Dara já os eliminou. Ele liga para sua amiga Hana e diz que precisam mudar o ponto de encontro, pois a vila está sob ataque. Uma garota arrasta Yamaha até a cela de Asa e usa seu poder para destruí-la, mas Asa é atingida no processo. Yuru chega e a vê coberta de sangue, mas a garota revela que ela é sua verdadeira irmã e que veio para matar todos na vila. Yuru se recusa a acreditar nela e a atira com uma flecha, mas ela cria uma explosão e pede desculpas por machucá-lo, explicando que ainda não se acostumou com seus poderes. Mas um demônio aparece de repente e a agarra, enquanto Yamaha diz a Dera para escapar com Yuri para o mundo exterior. Dera foge com ele, mas há atiradores nos helicópteros, então Dara percebe que perderam a chance. Ele diz a Yuru que precisam se apressar e lhe dá um pingente, pedindo que o coloque nos buracos perto das pedras da vila. Yuru hesita no começo, mas Dara o empurra a fazer isso e os atiradores não disparam, pois querem capturá-lo vivo. Yuru coloca o pingente, mas Dara de repente bate sua cabeça no chão e seu sangue flui para o pingente, criando um flash de luz que cega os atiradores. 2 demônios atacam os helicópteros de repente e os fazem cair ao chão. Gabi fica chateada ao ver isso, pois os helicópteros eram sua única forma de voltar para casa, e se pergunta de quem são os demônios. Os demônios se aproximam de Yuru e um deles menciona que seu novo mestre será fácil de controlar, já que ele é apenas uma criança. Mas o outro observa que devem obedecê-lo de qualquer forma. Ele não tem ideia do que está acontecendo, então Dara lhe diz que são demônios e observa que eles o seguirão, pois ele é seu mestre. Em uma lembrança, o pai de Yuru lhe mostra o caminho secreto e observa que o Senhor da Terra o construiu quando a vila era um castelo, mas pede que Yuru mantenha em segredo e use apenas em emergência extrema. No presente, os demônios confirmam que estiveram observando Yuru o tempo todo e sabem que Dara é um retentor de demônios que atua como intermediário entre a vila Higashi e o resto do mundo. Os demônios explicam que derrubaram os pássaros gigantes, pois pareciam uma ameaça para Yuru,
mas não tem certeza do que eram. Então Dara explica que são veículos do mundo moderno. Ele pede aos demônios que os ajudem a descer a montanha, mas os demônios dizem que só obedecerão às ordens de Yuru. Dara observa que não tem tempo para discutir, mas são interrompidos por Gabi, que acha que os demônios pertencem a Dara. Ela percebe que Yuru é o irmão de Asa, já que tem a mesma idade que ela, e pede que ele venha com eles, mas ele fica bravo ao ouvir o nome de Asa e pergunta se foi ela quem matou os vilarejos. Ela confirma sua suspeita, então Wright diz a Yuri para ordenar que se livrem dela, mas Yuri diz que não usará os guardiões da vila para assassinato. Ele pede que resgatem todos os sobreviventes e avisa para não tocarem em Gabi, pois ela é seu alvo, então Wright pula sobre ela em busca dos sobreviventes. Ele avisa que sua outra metade é sanguinária, e Left chuta o demônio dela, criando uma abertura para Yuri atirar. Ele se prepara para disparar outra flecha, mas o demônio dela a agarra rapidamente e voa com ela. Então Yuri a persegue enquanto Dara pega o pingente e corre atrás deles. Na vila, Wright encontra a garota que sobreviveu ao ataque de Gabi, mas ao acordá-la, percebe que ela não pode vê-lo, então ele se torna visível por um segundo. Ela fica tão assustada que desmaia, e ele a leva para os outros sobreviventes. Mas descobrimos que todos desmaiaram ao vê-lo. Ele se pergunta por que os atacantes mataram os adultos e deixaram as crianças ilesas, mas de repente vê Asa, que o ataca, mas ele a domina instantaneamente com seu rugido. Ele explica que teria lutado com ela, mas está ocupado cumprindo as ordens de seu mestre, então ela foge e ele percebe algo estranho no cheiro dela. Gabi se esconde atrás de seu demônio, mas Left força sua boca a se abrir e Yuru acerta outro tiro. Asa chega de repente para salvá-la e lembra a Yuru que ela é sua irmã, mas ele não acredita, pois ela cresceu, então ela explica que o mundo abaixo tem melhor acesso à nutrição. Ele se prepara para lutar com ela, mas Wright o impede e observa que ela tem o mesmo cheiro que ele, o que significa que ela realmente é sua irmã. Yura não consegue acreditar e se pergunta quem ele tem visitado, então Asa diz que ela era uma impostora. Ela revela que há 10 anos seus pais fugiram da vila com ela, então os anciãos da vila criaram uma asa falsa porque sabiam que ele nunca deixaria enquanto sua irmã estivesse lá. Dara interrompe a reunião deles e diz a Yuru que devem sair rápido, pois os atacantes ainda estão atrás dele e não sabem do que Asa é realmente capaz. Então ele concorda em poupar Gabi sob a condição de que prometam não machucar mais os aldeões. Ao saírem, Gabi menciona que Yuru é impiedoso, mas Asa fica feliz que ele ainda está vivo e se emociona ao falar sobre ele. Yaha restaura a barreira ao redor da vila e o grupo de Yuru desce a montanha, mas Yuru percebe que não consegue mais ver a vila. Ele se pergunta se algum dia poderá voltar, então Dara explica que pode, mas seria perigoso, pois sua identidade foi exposta. Dara observa que precisam se misturar ao mundo abaixo e logo chegam ao seu destino, onde vem Hana os esperando. Ela não fica feliz que Dara trouxe demônios com ele, e lembra que ele só disse que traria Yuru, mas ele diz que não há tempo para explicar, pois a vida de Yuru está em perigo. Hana diz para entrarem no carro, mas Yuru acha perigoso, pois não sabe como funciona, então ela mente que ele corre rápido porque tem cavalos dentro. Enquanto isso, um homem chamado Jin chega para pegar Gabi e Asa, mas fica chocado ao saber que novos demônios apareceram e Gabi informa que Yuru escapou com Dara. Jin reconhece Dara como um retentor de demônios e acha que não deveriam ter atacado enquanto ele estava por perto, pois ele é incrivelmente perigoso. O grupo de Yuru encontra um demônio amigável que pergunta a Left e Wright sobre seu novo mestre, então eles dizem que é um dos gêmeos que separam o dia e a noite. Ela diz para compartilharem suas histórias quando voltarem para a vila, mas Dara e Hana consideram uma honra apenas testemunhar sua presença. Asa se desculpa por falhar na missão, mas Jin diz a ela que seu mestre, Gonzo, ficará feliz em saber que Yuru deixou a vila. Ele se pergunta se seus demônios eram fortes porque conseguiram ferir Gabi, então ela observa que são poderosos, mas quem a atingiu foi Yuru. Ela explica que ele primeiro atingiu sua perna para paralisar seu movimento antes de mirar em sua mão dominante. Então Asa percebe que ele pensa como um verdadeiro caçador. O grupo de Yuru compra comida em uma loja, e Hana diz a ele para colocar roupas novas para não se destacar, mas ele fica chocado ao ver bolinhos de arroz feitos com 100% de arroz branco. Dara percebe que seriam considerados luxuosos em sua vila, mas Yuru gosta tanto da comida que isso faz pensar em Asa, e ele gostaria que ela pudesse experimentar também. Wright se pergunta sobre o lugar, então Dara explica que estão em um ponto de descanso onde podem encontrar comida, lojas e banheiros. Os demônios ouvem sua explicação, então ele se pergunta se eles querem entrar,
mas eles decidem ficar com Yuru e dizem a Dara e Hana para comerem enquanto eles fazem a vigilância. Dentro do restaurante, Hana se pergunta quanta verdade ele contou a Yuru, então Dara observa que não deveriam revelar mais informações a ele, pois ele ficou muito chateado ao saber sobre sua verdadeira irmã. Ela se pergunta se deve deixá-los na casa de Dara, mas ele diz que não pode voltar, pois o inimigo conhece seu rosto e nome. Hana se sente mal por ele, pois ele está sem teto e precisa cuidar do filho de outra pessoa, mas ele observa que isso é problema dela também. Ele lembra que ela também é uma retentora de demônios da Vila Higashi e sugere que se casem, mas ela saca suas knuckles de latão e diz que é seu anel de casamento. Ele explica que não seria algo real e que só precisavam se misturar à sociedade para proteger Yuru. Mas Hana acha que poderiam ser apenas colegas de quarto e observa que ela poderia ser a irmã mais velha de Yuru, enquanto ele finge ser o pai solteiro deles. Ele acha que isso chamaria muita atenção, pois as pessoas iriam fofocar sobre como sua esposa o deixou. Então ele pensa que a melhor cobertura é que Yuru é seu filho, e ele se casou novamente com uma mulher mais jovem. Ela fica chateada e observa que não gosta do plano dele porque está se guardando para seu crush Jason Statham. Enquanto isso, Yuru pergunta a Left e Right para contar tudo o que sabem sobre ele e sua irmã, mas Right explica que ficaram na entrada da vila por 400 anos, então não sabem o que aconteceu lá dentro. Eles revelam que só podiam ver as pessoas passando por eles, mas ouviram que os gêmeos nasceram e eventualmente começaram a ver Yuru, que costumava caçar com seu pai. Left observa que nunca viram Asa e pensaram que ela morreu de doença, mas há 10 anos viram seus pais fugirem com uma garotinha cujo sangue cheirava igual ao dele. Ele se sente mal porque sempre achou que seus pais os deixaram para trás, mas na verdade só deixaram ele. Ele acha que o impostor da Asa pode saber onde estão seus pais. Dara volta com Hana e anuncia que serão os guardiões de Yuru, responsáveis por suas ações. Ela pede para ele descer do carro para não chamar atenção, e ele observa que os outros também estão lá, mas ela explica que humanos normais não podem vê-los a menos que queiram. Dara pergunta se ele precisa ir ao banheiro, e Yuru diz que já fez xixi nos arbustos, e ela acha que ele já está causando problemas. Durante a viagem, Yuru pergunta sobre o clã Kagomori, e Dara explica que é um clã que saiu da Vila Higashi e se estabeleceu no mundo abaixo. Enquanto isso, vemos uma mulher correndo de um homem que a encurrala em um elevador, e ela avisa para ele ficar longe. Mas ele se aproxima, e ela se transforma em uma criatura aterrorizante, dizendo que ele entrou em seu território. Jin liga para sua cliente para explicar que resolveu o problema com o Stalker, e que o homem prometeu nunca mais se aproximar dela. Jin vem limpar o elevador de evidências, mas outra mulher vê seu demônio e congela de terror. Então ele percebe que ela pode vê-lo, e pede para ela não contar a ninguém. No carro, Dara explica que não foram informados de muito e apenas herdaram o trabalho dos pais. Ele revela que as únicas instruções de Yaha eram garantir que ninguém soubesse sobre a vila e que os gêmeos não caíssem em mãos erradas. Ele revela que seu verdadeiro nome é Tatera Ryu, e Yuru pergunta sobre o significado de ser gêmeos. Wright explica que quando um menino e uma menina gêmeos nascem na Vila Oriental, em um dia em que a noite e o dia são iguais, o mundo será destruído. Ele observa que a última vez que isso aconteceu foi há 400 anos, levando a uma grande guerra que dividiu o mundo em leste e oeste, e acrescenta que antes disso, outra guerra dividiu o mundo em norte e sul. Yuru se pergunta se eles estão amaldiçoados, mas Wright diz que não é o caso, e observa que são as pessoas que querem usar seu poder que iniciam as brigas. Yura acha que não há nada de especial nele, então Left diz que ele tem potencial para ganhar poder, e Wright observa que o poder de Asa permite que ela force qualquer coisa a se abrir. Seu poder gêmeo é o selo, que pode fechar qualquer coisa à força, e Hana se pergunta o que aconteceria se os dois colidissem. Mas Left e Right acham que ninguém nunca adquiriu os dois poderes ao mesmo tempo, então ninguém sabe a resposta. Yuru se lembra da barreira ao redor da vila, e se pergunta como Dara conseguiu passar. Ele explica que seu clã conhece uma rota específica que envolve movimentos e direções especiais. Ele também revela que a mãe de Iru é do mundo abaixo, e que ela encontrou a rota por acaso enquanto estava perdida. Yuru se lembra quando ela lhe disse que em seu lugar de origem, seu nome significa cavaleiro, e ela esperava que um dia pudesse levar sua família para lá. Yuru começa a se acostumar com a vida no mundo moderno, e seus demônios ficam impressionados com os enormes prédios ao redor, que acham que são castelos para senhores. Mas Yuru explica que é apenas uma cidade normal, e observa que dezenas de pessoas vivem em cada um deles. Yuru acha que Dara e Hana são boas pessoas,
mas não pode confiar totalmente neles, já que estão ligados à enganação em torno de Asa, e ele quer capturá-la para forçá-la a levá-lo até seus pais. Ele pede ajuda a Left e Right, o que os deixa felizes, pois não fazem algo assim há séculos. Dara revela que Hana encontrou um lugar para eles viverem, mas Yiru pergunta sobre seu celular, então ele explica que é um dispositivo usado para enviar mensagens como um sinal de fumaça. Eles chegam à nova casa e Hana acha que Dara deve usar o quarto estilo ocidental, enquanto Yuru deve usar o quarto com tatame, mas ele se pergunta se é certo para ele usar tais luxos. Os demônios de Hana, Kotetsu e Jiro o atacam porque não o reconhecem, então ela os apresenta como seus demônios guardiões. Ele acha que eles parecem um gato e um cachorro comuns, então eles o batem, e Right diz a Yuru para ser respeitoso com eles. Hana diz a Dara e Yuru que usarão o sobrenome da família Dano, porque o inimigo já conhece a identidade de Dara. Mas Yuru fica surpreso ao ouvir que eles têm sobrenomes, e se pergunta se são de grandes famílias. Então Hana observa que todos fora da vila têm sobrenome. Dara revela que ela possui um Malden, mas ela explica que apenas herdou e acha que não pode vendê-lo, pois ninguém o mantém. Yuru se pergunta se pode caçar lá, mas Dara diz que caçar requer permissão por escrito na cidade, e observa que ele também precisará de uma licença para dirigir os cavalos de metal. Na mansão Kagomori, Asa pratica sua habilidade de quebra, mas tem dificuldade em controlá-la e acaba destruindo parte do quintal, então se desculpa com Gonzo. Ele observa que está tudo bem, desde que ela não mate ninguém, e manda Jin limpar, então ele ordena a seu demônio que faça isso. Todos vão ver Gabi, e Asa lhe dá uma maçã, mas esqueceu de cortá-la, então o demônio de Jin lhe dá uma faca. Gabi não se sente confortável usando aquela faca, mas Jin a tranquiliza, dizendo que não foi usada para esfaquear ninguém, e Gonzo diz a Asa para ficar na mansão com ela. Ele explica que assim que todos souberem que os gêmeos deixaram a vila, começarão a procurá-los, e há até pessoas do clã Kagomori que querem usá-la, então é melhor que ela fique na mansão. Ele observa que Jin procurará Yuru, mas Jin nunca o viu antes, então Gabi e Asa o desenham, mas seus desenhos não são úteis. Jin decide começar investigando Dara, mas antes de sair, Asa o avisa que os demônios de Yura têm olfatos aguçados. No apartamento, Dara sai do banheiro depois de raspar a barba, porque precisa se tornar mais difícil de reconhecer. Mas Hana está chateada, pois ele mudou a única coisa que o fazia parecer com Jason Statham, e diz que agora ele não vale nada para ela. Ele reclama que acabou de se casar, mas sua esposa já está o abusando emocionalmente, e se pergunta onde Yuru foi, então ela observa que ele saiu para dar uma volta com seus demônios. Dara percebe que seu facão está faltando, e eles entram em pânico, pois se a polícia encontrar Yuru com ele, terão sérios problemas. Yuru vai para um telhado onde vê a cidade inteira e pergunta aos seus demônios se podem ajudá-lo a encontrar Asa. Right menciona que não será fácil encontrá-la em um mundo tão grande, mas Lethe acha que se os Kagamori também o procuram, eventualmente eles se encontrarão. Ele se pergunta se podem achar uma área com muitos demônios, pois sabe que isso os levará à base dos Kagamori, onde poderão encontrar Asa pelo cheiro do sangue dela. Então, eles se transformam em suas formas de demônios e começam a procurar pela cidade. Eles chegam a um estacionamento onde Yuru vê Asa com outras pessoas, mas ele imediatamente corre em direção a ela, então Right o avisa que é uma armadilha. Ele é pego pelo demônio de Jin e percebe que Asa é falsa, enquanto Jin explica que usou o sangue dela para atrair Yuru. No apartamento, Hana diz a Jiro para cheirar a camisa de Yuru e rastreá-lo enquanto Kotetsu rastreia a localização de Jiro pelo celular. Dara fica surpresa que seus demônios podem usar tecnologia moderna, então explica que eles se adaptaram bem a este mundo porque foram passados por gerações. Eles ficam chocados ao saber que Yuru foi para Tóquio e se perguntam se ele se perdeu ou foi lá de propósito. Os demônios de Yuru saem de seu esconderijo e os homens de Jin dizem para pararem, mas eles continuam avançando, e Left diz a Yuru para ficar ali, pois isso manterá o demônio de Jin fora da luta deles. Jin e os outros ficam surpresos com a forma como estão ordenando a seu mestre, então Yuru observa que ele é um mestre que não interfere e Jin traz armas de seu demônio Makoto. Eles começam a disparar contra os demônios de Yura, mas as balas não têm efeito, pois são feitas de pedra, e os homens continuam a atacá-los, então decidem revidar. Um homem chamado Haruo finalmente revela seus demônios e uma tartaruga esmaga Left enquanto um coelho ataca Right com uma velocidade incrível. Right pede ajuda a Left, mas ela explica que não está em posição de fazer isso, então Yuru joga o facão de Dara para derrubar a tartaruga de Left, o que permite que ela se liberte e ajude Right. Yuru diz a Right para apagar as luzes,
mas Jin acha que eles estão apenas fingindo fugir, lembrando como Asa lhe disse que Yuru pensa como um caçador. Yuru ataca com seu facão, então Jin pula para longe, mas uma luz se acende de repente e seus companheiros percebem que ele foi capturado. Left e Right saem de seu esconderijo, e Haruo não consegue acreditar que abandonaram seu mestre, mas Left explica que podem fazer o que quiserem, desde que cumpram a missão. Yuru pergunta a Jin se ele fez parte do ataque à Vila Higashi, então Jin revela que é responsável por isso, e Yuru fica tão irritado que suas mãos começam a tremer. Mas ele controla suas emoções e diz a Jin para chamar a Asa porque quer falar com ela. Jin se pergunta se a Vila Higashi quer os dois gêmeos, mas Yuru explica que veio por conta própria e só quer conversar com ela. Jin o convida para a mansão Kagomori porque Asa também quer vê-lo, mas Yuru recusa, pois acha que é uma armadilha, e lembra a todos que não tem escolha. Ele permite que os outros tratem os ferimentos de Jin, e Jin se pergunta por que Yura o cortou de propósito. Então ele explica que sabia que não estavam tentando matá-lo, e lembra que Jin poderia tê-lo matado com seu ataque surpresa. Right verifica os demônios ao redor e nota um par que não apareceu, então Akio observa que seus demônios são grandes demais para caber na garagem e ficam chocados ao ver um olho gigante do lado de fora. Jin menciona que não pode levar Asa até eles e em vez disso garante a Yuru que não o machucarão se ele for até a mansão. Ele olha ao redor e percebe que os demônios são demais para Left e Right lidarem, então concorda em ir com Jin. Ele diz a ele para tratar seus demônios com respeito, então Jin limpa o lugar com seu olho demoníaco e explica que ele pode consumir qualquer coisa, enquanto Makoto pode trazer as coisas que precisa para a luta. Asa recebe uma mensagem de Jin dizendo que ele está vindo com Yuru, então ela corre para acordar Gabi, que fica impressionada com a rapidez com que Jin completou a missão. No caminho para a mansão, Jin liga para Gonzo, que explica que não pode se encontrar com eles ainda, pois está em uma fonte termal e diz para tratarem bem seus convidados até que ele volte. Eles chegam à mansão, mas Right se pergunta por que não consegue sentir demônios, já que sabe que os Kagamori têm manipuladores de demônios, então Jin observa que ainda não chegaram à seção VIP. Eles passam por um portão, e Right e Left imediatamente sentem demônios por toda parte, enquanto Asa pergunta a Gabi se ela quer acompanhá-la. Gabi decide ficar para trás, pois mal consegue andar e também não quer ver a pessoa que a feriu 2 vezes. Kotetsu o segue até lá, e Hana descobre pelo GPS que Yuru está com o clã Kagamori, então se perguntam se ele foi capturado. Dara decide buscá-lo e diz a ela para ficar para trás porque o inimigo não sabe sobre ela. Quando Yuru chega à porta da frente, um homem chamado Asuma vem recebê-lo, mas Jin fica suspeito, pois nunca contou a Asuma nada sobre Yuru. Asa corre para encontrar seu irmão, mas ele não a deixa abraçá-lo e diz para ela se preocupar primeiro com os ferimentos de Jin. Asuma se oferece para mostrar Yuru ao redor, mas Jin observa que não tem negócios com ele e diz a Akio para ficar do lado de fora e garantir que ninguém passe pela barreira. Na enfermaria, uma médica chamada Sakurazawa costura Jin e não consegue acreditar que uma criança o cortou, mas Yuru observa que todo menino em sua vila pode usar uma lâmina. Jin devolve a amostra de sangue de Asa para Sakurazawa, o que choca Yuru, pois ele achava que apenas bruxas tiravam sangue de mulheres e crianças vivas. Asa explica que foi ideia dela e que a tecnologia moderna pode extrair uma pequena quantidade sem cortar veias, então mal dói quando feito por um profissional. Ele se lembra do motivo pelo qual queria encontrá-la e pede para ver seus pais, mas ela revela que estão desaparecidos e não tem ideia de onde estão. Jin observa que depois que o clã acolheu seus pais, eles decidiram visitar a cidade natal de sua mãe em Okinawa, então pegaram um avião. Mas Yuru não sabe o que é um avião, então Asa observa que costumavam chamá-los de dragões na vila. Ela revela que seus pais não estavam lá quando o avião chegou a Okinawa, e Yuru se pergunta se enviaram alguém para protegê-los. Então Jin revela que eles tinham um manipulador de demônios com eles que também está desaparecido. Yuru acha que essa pessoa pode ser responsável pelo desaparecimento, e Asa concorda, pois ele poderia ser um agente da Vila Higashi infiltrado no clã. Jin assume a responsabilidade pela falha, mas Yuru não consegue acreditar que Asa ainda confia nos Kadomori, já que deixaram seus pais sumirem. Asa explica que confia neles porque, após deixar a vila, assassinos vieram atrás dela, e o clã Kadomori salvou sua vida. Enquanto isso, um grupo de pessoas planeja o ataque à distância e acha que é a chance perfeita para pegar os gêmeos, já que Jin e Gabi estão feridos enquanto Gonzo estava fora. De repente, eles sentem algo se aproximando, e um par de demônios colide com o prédio. O grupo de Yuru foge dos demônios, e ele pensa em matar o mestre deles,
mas Haruo explica que isso só os tornaria errantes. Ele revela que, sem um mestre, eles ficarão presos naquele lugar como fantasmas, e se ninguém fizer um contrato com eles em algumas décadas, serão esquecidos completamente. Yuru percebe que isso não os livrará, então decide não matar os mestres e pergunta a Jin se ele tem um arco. Ele ordena a Makoto que despeje todo tipo de equipamento, mas Yuru não reconhece a maioria, então pega o mais simples que encontra e dispara uma flecha nos demônios. Ele erra completamente e percebe que precisa ajustar seu arco, então corre com os outros enquanto Jin chama Gabi para saber como ela está. Ela nota que também foi atacada e pede que ele proteja Asa, mas ele explica que não pode lutar por causa de seus ferimentos, então ela o chama de inútil. Ele assegura que Yuru e seus demônios estão lidando com a situação, o que a deixa aliviada, pois sabe exatamente do que eles são capazes. Ele diz que ela pode usar todo o seu poder, então ela ordena que seu demônio coma os intrusos e percebe que os inimigos estão por toda parte, então diz ao demônio que é hora do jantar. Asa nota que cuidará dos demônios que estão perseguindo o grupo, mas pede desculpas a Jin de antemão, pois pode destruir a mansão. Ele diz que está tudo bem e promete lidar com Gonzo, então Haruo pede o mesmo, mas Jin diz que ele terá que enfrentar as consequências. Ela pede a Yuri para distrair o demônio branco, e eles se preparam para lutar juntos, mas de repente são sugados para um vazio. Haruo invoca sua tartaruga para impedir que o demônio escape, e observa que se os demônios podem fazer as pessoas desaparecerem, eles podem saber algo sobre o desaparecimento dos pais de Asa. A tartaruga empurra o demônio para o chão, e Jin diz a Haruo que pode danificar a mansão, mas observa que ele deve ter cuidado para não matar o demônio ou seu mestre. Eles são de repente cercados por mais demônios, então Haruo diz a Jin para lidar com eles, e Jin percebe que ninguém virá ajudá-los, então ordena seu demônio que lhe dê uma arma. Asa chama os outros em um espaço escuro, mas não recebe resposta, e fica assustada ao lembrar de seu passado, mas Wright diz que está com ela. Ele diz que pode sentir seu suor, então sabe que ela está assustada e a ajuda a se acalmar. Ela se pergunta onde está seu irmão, então ele observa que Left provavelmente está com ele e revela que veio com ela de propósito porque queria falar com ela. Ele a lembra de como ela o atacou quando se conheceram na vila, e revela que ele é seu inimigo natural, por isso conseguiu neutralizar seu break. Ela se lembra de como seu pai lhe contou sobre Left e Right, que tem o poder de parar o break e selar para não sair do controle. Então ela percebe que se Yuru obtiver o poder de selar, Left se tornará seu inimigo natural. Vemos Yuru e Left em um espaço branco, mas está tão brilhante que Yuru perde o senso de equilíbrio, e Left revela que tentou voar, mas acabou batendo no teto. Ela acha que estão em uma barreira criada pelos demônios inimigos, então Ira acha que não devem perder tempo, e pede que ela o ajude a ajustar seu arco. Ela se pergunta por que ele não está com medo, então ele explica que nada fez sentido desde que a vila foi atacada, e ele apenas se acostumou a estar confuso. Ele mira no facão em sua mão, mas acaba acertando seu rosto, então diz que ela deveria ter desviado. Ela explica que não importa, pois é feita de pedra, e acha que ele deveria se preocupar com sua irmã, que foi engolida pela barreira negra. Mas Yura acha que pode se libertar sozinha, pois tem o poder do Break. Asa consegue se libertar e imediatamente usa sua habilidade para quebrar o contrato entre o demônio e seu mestre. Sakurazawa devolve seu sangue, que ela derrama sobre ele para formar um novo contrato e se pergunta se engoliu seu irmão. Ele confirma que sim, então ela ordena que ele o cuspa, mas Iru e Left imediatamente se preparam para atacá-lo. Ela explica que agora está do lado deles, e Haru observa que seu mestre anterior pode saber sobre o desaparecimento dos pais deles, então ela pede ao demônio que os leve até seu mestre anterior. Assim, ele corre para o corredor e aponta para uma porta, e Yura atinge o homem atrás dela. Enquanto isso, Jin derruba vários intrusos com a ajuda de seus demônios, mas não reconhece nenhum deles. Ele encontra Gabi, que observa que derrubou 5 grupos de intrusos, mas também não os reconheceu. Eles veem um intruso com uma flecha cravada em seu corpo, e ele diz que quer se render, mas Jin se pergunta de onde Yuru está atacando. Vemos Yuru no telhado, onde caça os outros intrusos, e vemos um deles se escondendo atrás dos arbustos. Ele percebe que não pode se aproximar de Yuru, então decide recuar, e vemos outro intruso tentando escapar, mas ele esbarra no demônio de Akio, que está esperando do lado de fora do portão, e Akio aparece com uma barra de metal para acabar com ele. No dia seguinte, Jin pede desculpas a Yuru por envolvê-lo na confusão, e Yuru explica que só os ajudou para encontrar o rastro de seus pais. Gabi se junta a eles, mas não fica feliz em vê-lo, e ele observa que, embora tenha permitido que ela saísse, ainda não a perdoou.
Então Asa intervém para acalmá-los. Eles interrogam os intrusos capturados e um homem chamado Hamura revela que foi instruído a capturar os gêmeos por uma grande recompensa, mas não tem ideia de quem era seu cliente. Haruo convoca sua tartaruga para esmagar as pernas de Hamura, que diz não conhecer seus companheiros, mas que o líder é um homem barbudo com um casaco kamuka. Akio menciona que o matou mais cedo no portão, e Jin pergunta a Hamura se ele sabe sobre os pais de Yuru, mas ele diz que não, e os outros intrusos também não sabem de nada. Asa pede desculpas a Yuru por ter vindo esperando encontrar algo, e pergunta a Hamura como ele nomeou seus demônios, mas ele revela que nunca os nomeou porque demônios são como gado para ele. Gabi fica furiosa com a resposta dele e seu demônio se prepara para esmagar seu crânio, mas ela decide poupá-lo e vai embora. Haruo acha que é por causa de sua atitude que seus demônios o traíram tão facilmente, enquanto Asa se pergunta como deve chamá-los. Eles começam a ser excessivamente amigáveis com ela, mas ela os lembra que é apenas sua mestra temporária e se pergunta se podem encolher, então eles diminuem de tamanho e ela os acha fofos. Yuru pergunta a ela se os assassinos sempre a perseguiram desde que ela deixou a vila, e ela diz que já está acostumada, mas fica feliz que ele estava lá para ajudá-la. Ele se pergunta se os assassinos também são a razão pela qual ela perdeu o olho, e ela hesita em contar a verdade, mas decide não mentir, e revela que um assassino da Vila Higashi a matou uma vez. Em uma lembrança de 10 anos atrás, Yuru vai caçar com seu pai Mini quando um bandido o ataca de repente enquanto estão nas montanhas. Ele sente a intenção de matar do bandido, então seu corpo reage naturalmente e o apunhala no peito, enquanto seu pai atira no bandido por trás. Mini corre até ele, dizendo para lembrar como é a intenção de matar, e alerta que ele vai sentir isso inúmeras vezes, então não deve hesitar em fazer o que for preciso para sobreviver. Eles passam a noite nas montanhas para Yura se acalmar e Mine ensina a aliviar a ansiedade respirando fundo, dizendo para sempre analisar a situação para se manter vivo. Ele está preocupado que os outros bandidos possam atacar a vila, mas Mine diz para agir como se nada tivesse acontecido, pois sabe que a vila não será atacada. Quando retornam à vila, Mine mente para todos e explica que passaram a noite nas montanhas, pois perderam a noção do tempo, mas Yaha nota o sangue em Yuru. Então Mine afirma que era de um rato que comeram. A mãe de Yuru e Asa ficam aliviadas ao vê-los seguros, e Yuru não conta o que realmente aconteceu, mas enquanto fala com sua irmã sobre caça, ele vê Mine dizendo algo para sua mãe que a deixa preocupada. Logo após esse incidente, eles fugiram da vila e o deixaram com a garota que ele pensava ser sua irmã. No presente, Asa explica que depois que deixaram a vila, o clã Kagomori os acolheu e as coisas pareciam ter se acalmado até que seus pais desapareceram. Ela menciona que quando tinha 15 anos, um assassino da Vila Higashi a capturou e matou, e ela se viu em um lugar que achava ser o inferno, mas um demônio disse que não era o caso. O demônio revelou que estavam na fronteira entre a Terra dos Mortos e dos Vivos, conhecida como Yamatsu Hirosaka. Então ela se lembra da lenda da vila que seu pai lhe contou, onde gêmeos viajam para o Reino das Sombras para comandar demônios. O demônio a corrige, dizendo que as tradições orais sempre se distorcem e que estão em um lugar logo antes do Reino das Sombras. O demônio explica que ninguém pode chegar lá a menos que morra, e que a Vila Higashi realmente enviou assassinos para matá-la de propósito para que ela acabasse lá. O demônio diz que ela pode permanecer morta e cair da ponte, ou aceitar o poder da quebra e retornar ao mundo dos vivos, mas avisa que aqueles que desejam usar seu poder se reuniriam ao seu redor e ela poderia experimentar um inferno vivo. Asa menciona que seu inferno pessoal provavelmente já começou porque ela é a razão pela qual seus pais desapareceram, mas de repente se lembra de Yuru. Ela se pergunta se ele ainda está vivo, então o demônio revela que não sabe, mas observa que ele alcançará o selo quando morrer, e diz a ela para tomar sua decisão. No mundo dos vivos, os assassinos entram em pânico quando Asa não revive e começam a discutir sobre como podem ter escolhido a garota errada. Eles acham que falharam em obter o poder da quebra, então decidem ir atrás do poder do selo, pensando que seria mais fácil controlar Yuru para seu benefício pessoal, já que ele foi lavado cerebralmente pelos vilageiros. Asa de repente se liberta com seu poder da quebra e elimina ambos, mas Gabi a encontra e diz para deixar as mortes para desajustados como ela. Asa pede desculpas por eliminar os assassinos e explica que não escolheu ser uma gêmea escolhida, mas tomou uma decisão importante, então agora precisa se sujar. No presente, Asa diz a Yuru que as coisas mudaram, então a inocente irmãzinha que ele conhecia se foi. No dia seguinte, Dara aparece no portão da mansão Kagamori e diz que está lá para buscar Yuru,
então Jin avisa Yuru sobre sua chegada. Yuru pensa na situação complicada porque Asa confia nos Kadomori, mas Dera e Hana não querem nada com eles, então decide que o melhor é ouvir os dois lados ao mesmo tempo. Ele pede a Jin para trazer Dera, então Jin pede a Akio para escoltá-lo, mas Asuma aparece e pergunta o que aconteceu com a mansão. Jin acha estranho que Asuma tenha dormido a noite toda, já que ele tem um bom ouvido e a mansão estava em caos. Um homem chamado Hikaru chega e está preocupado que a mansão tenha sido atacada, mesmo estando bem guardada, mas fica aliviado ao ver que Asa e Yuru estão bem. Ele pede desculpas a Jin por não ter podido ajudar e explica que adormeceu após seu prazo, mas Jin está apenas feliz por ter conseguido terminar seu trabalho a tempo. Gonzo chega com Dara, e Jin se pergunta por que estão juntos, então Gonzo explica que se encontraram no caminho. Ele diz a Yuru que ouviu muito sobre ele por Asa, mas Jin pensa em como o clã Tadera são os vassalos da Vila Higashi, e nunca se mostraram para os Kagomori antes. Ele se pergunta por que um deles entrou em território inimigo desarmado, e Wright se pergunta se os Kagomori e Tadera poderiam estar trabalhando juntos. Mas Yuru não acha que seja o caso, pois sente que Gonzo e Jin querem acabar com a vida de Dera. Ele pergunta a Dera por que ninguém lhe disse que ele adquiria o poder do selo se morresse, então Dera explica que só ouviu a lenda da vila e não sabe os detalhes. Ele menciona que Yuru é um irmão gentil e carinhoso, então se alguém usasse sua irmã contra ele, ele se sacrificaria. Wright observa que não há garantia de que ele voltaria, e Left revela que um dos últimos gêmeos nascidos há 400 anos não voltou à vida após morrer. Mas Gonzo muda de assunto e convida todos para o café da manhã. Ao entrarem no salão, Gonzo nota que foi destruído, então Hikaru se oferece para consertar e chama seus demônios. Ele apaga instantaneamente as partes danificadas do prédio antes de reconstruir as paredes e os tatames, o que surpreende Dera e Yuru, pois nunca viram nada igual. Hikaru explica que seus demônios se chamam Wide Out em tinta, e ele aplica Wide Out em tudo que quer consertar antes de usar tinta para desenhar os detalhes. Asa observa que sua habilidade requer forte imaginação e visualização, e Hikaru consegue usá-la efetivamente por ser um mongoka, mas Yuru não faz ideia do que é isso. Hikaru revela que usa o nome Aiger, já que a reputação da família Kagomori é controversa, e Dara reconhece seu nome dos créditos de vários filmes, achando que Hikaru deve ser um artista famoso. Yuru percebe que ele também é da família Kagomori. Hikaru se apresenta como o filho mais velho de Gonzo e observa que Asuma é o segundo filho. Jin revela que é o mais novo e descobrimos que todos têm mães diferentes, mas Hikaru será o próximo chefe do clã, pois é o mais velho. Então, eles deveriam tentar estabelecer boas relações com ele, mas Hikaru não está interessado na posição, pois quer viver uma vida normal. Dara nota que há lugares consertados que ainda estão monocromáticos, então Hikaru explica que as cores vão se misturar naturalmente com o tempo. Mas ao olhar para eles com atenção, percebe que esqueceu de adicionar desgaste para que parecessem naturais. Ele quer refazer tudo imediatamente, mas Gonzo diz que está tudo bem e os convida para o café da manhã primeiro. Os servos colocam almofadas ao redor da sala, e Gonzo diz para não se preocuparem com a ordem dos assentos, e os pequenos demônios até trazem almofadas para a esquerda e a direita, pois ele considera todos os seus convidados iguais. Enquanto todos comem, Jin se pergunta como Dara descobriu que Yuru estava lá, mas Dara diz que é um segredo comercial. Jin se pergunta se Dara ajudou os assassinos que atacaram a mansão na noite passada, pois acha o timing suspeito. Mas Dara diz que não teve nada a ver com os ataques e pergunta a Asa se ela está sendo bem tratada, então ela explica que está confortável e segura dentro da mansão. Ela observa que a primeira vez que foi atacada na mansão foi na noite passada, e Sakurazawa não quer que ela saia, pois sabe que não é seguro lá fora. Ela explica que Asa só sai para visitas ao hospital quando não pode ser tratada na enfermaria, e observa que foi durante uma dessas idas que os assassinos Higashi a sequestraram. Ela revela que tem uma úlcera gástrica por causa do estresse de ser constantemente alvo de assassinos, mas Dara diz que não está envolvido com eles. Ele se pergunta como ela lida com coisas como seguro sem um registro familiar, então ela explica que nunca teve um porque seus pais desapareceram antes que pudesse fazer. Ele acha que as pessoas em Higashi não fariam isso, mas Gonzo se pergunta como podem confiar nele. Então ele observa que não concorda com os extremistas Higashi e lembra a todos que veio desarmado para buscar Yuru. Ele se pergunta se os extremistas Kagamori poderiam estar por trás disso, pois sabe que nem todos no clã apoiam Gonzo, e pergunta a Gonzo o que ele planeja fazer com os gêmeos. Ele explica que os poderes dos gêmeos sempre trouxeram caos, e acredita que Asa e Yuru deveriam ser o último par a nascer. Mas para que isso aconteça, a Vila Higashi deve desaparecer,
pois os gêmeos só podem nascer lá. Ele acha que é responsabilidade do clã Kagomori acabar com o ciclo, mas Asuma discorda e observa que o clã Kagomori deve controlar os poderes dos gêmeos. Yuru agradece à esquerda e à direita porque disseram que ele não era uma criança amaldiçoada, e observa que isso significou muito para ele. Após a refeição, Yuru aponta para Asa e admite que ainda não a perdoou por atacar a vila, mas se pergunta quem a está fazendo se sentir culpada, já que ela continua se desculpando por tudo que nem é culpa dela. Ele observa que não deixará ninguém decidir como devem viver, e explica que não vai se esconder, não importa quem venha atrás dele, para que possa capturar seus inimigos e forçá-los a dar respostas. Asa o chama de idiota e acha que ele só está dizendo isso porque nunca experimentou ser caçado o tempo todo. Ela pede à esquerda e à direita para fazerem ele ver a razão, mas ambos estão prontos para seguir seu mestre, e Gabi diz que o ajudaria a carregar o fardo que ela vem carregando sozinha. Gonzo convida Yuru a se juntar ao clã, mas Yuru recusa porque ele chamou a Vila Higashi de miserável. Ele aprecia a ajuda deles em procurar seus pais, mas quer ficar com Dara e seguir sua própria jornada. Yuru se prepara para sair com Dara, e Asa pede a seus companheiros para protegê-lo, mas ao chegarem aos portões da mansão, Asa para, pois tem medo de sair, e Yuru percebe que ela se mudou de uma prisão para outra. Ela lhe mostra uma foto dos pais, mas ele se pergunta como ela tem uma imagem tão realista deles, já que nunca viu uma foto antes. Ela tira uma selfie com ele, e a esquerda e a direita também querem participar, mas ela explica que demônios não aparecem na câmera, pois não têm corpos físicos. Ele quer ver a foto dos pais novamente, e ela se oferece para enviar uma cópia, mas ele não se lembra do endereço deles. Dara se recusa a dar informações pessoais ao clã Kagomori, mas Jing lhe dá um cartão de visita de um dos bares do clã, e observa que podem encontrá-lo lá se quiserem conversar. Antes de Yura sair, Asa revela que seus pais queriam escapar com ele também, mas Yamaha os parou, então foram forçados a deixar sem ele, e ele fica feliz que ela lhe contou a verdade. Ele começa a se afastar, mas ela corre atrás dele para abraçá-lo, e diz para ele ficar seguro. Depois que ela sai, ele de repente cai de joelhos e nota que não deveria ter baixado a guarda. Ele começa a chorar ao perceber que ela realmente é sua irmã, porque ainda se lembra de como ela costumava tocar suas costas. Jin olha para o portão, mas Asa acha que ele não deve trair a confiança de Yuru espionando-os, e ele diz que ela está certa. Mas vemos que Asuma já enviou um demônio para rastreá-los. Dara percebe que Yuru está chateado, então menciona que já que estão no meio da cidade, deveriam conhecer o mundo exterior. Ele mostra coisas que Yuru nunca viu antes, e assistem a uma corrida de cavalos, onde Dara perde dinheiro apostando no cavalo errado. Yuru se pergunta quanto custaria o cavalo vencedor, mas Dara diz que é caro, e oferece comprar o que ele precisar para viver ali. Ele menciona que precisa de flechas, já que tem um arco, e se pergunta onde podem encontrar os materiais para fazê-las, então Dara o leva ao supermercado. Eles ficam surpresos ao ver que tudo está em promoção lá, e depois de pegar todos os itens, vão para o caixa. Mas a caixa fica chocada ao ver a situação, então Dara explica que quando humanos normais estão privados de sono, às vezes conseguem ver demônios. Eles vão para o outro lado da loja, e Yuru se interessa por roupas pretas, pois acha que escondem bem manchas de sangue, e se lembra que foi atacado por bandidos algumas vezes. Ele revela que, ao contrário dos aldeões adultos que têm marcas nas mãos e nos nós dos dedos, as mãos dos bandidos estavam limpas, então ele acha que vieram debaixo da montanha. Ele se pergunta se os aldeões os ajudaram a chegar lá para se livrarem dele, e Dara revela que apenas algumas pessoas sabiam do caminho para chegar à Vila Higashi. Yuru acha que isso vai restringir a busca e observa que eles devem atacar primeiro, pois isso lhes dará vantagem. Ele também diz a Dara que estão sendo seguidos, e acha que Dara pode ter revelado sua identidade quando tiraram a foto no celular da Asa. Mas ele acha que está tudo bem, pois a mansão deve ter câmeras de segurança em todo lugar. Asa olha para a foto com seu irmão e vê a que tem Dara, mas a edita para tirá-lo. Jin pergunta se ela tem uma foto de Dara, mas ela diz que não, então ele pede a Haru para conseguir as gravações de segurança das câmeras, e ela pede que ele envie as partes com Yuru. Eles interrogam os intrusos, que revelam que o homem chamado Akashima os contratou para atacar a mansão, mas nunca o conheceram pessoalmente antes da missão. Eles mostram seus celulares e revelam que receberam uma ligação perto da meia-noite para uma missão urgente, e Haru percebe que é por volta da hora em que terminaram de lutar contra Yuru. Gonzo se pergunta como conseguiram entrar, já que apenas membros e convidados podem entrar na mansão, então eles dizem que o portão oeste já estava aberto quando chegaram.
Mas Jin revela que a mansão não tem portão oeste e observa que só há uma parede ali. Gonzo diz a seu homem chamado Fuyuki para usar sua lista negra de demônios e obter informações sobre os demônios deles. Ele pega os demônios deles e descobre que o verdadeiro nome da garota é Tachikawa, e sabemos que ela aceitou o trabalho porque precisava de dinheiro para pagar o tratamento da mãe. A lista negra investiga Hamura e descobrimos que ele precisa de dinheiro para quitar sua dívida de jogo, mas Fuyuki observa que ambos estão dizendo a verdade, já que só se conheceram no trabalho. Gonzo os contrata para cuidar da mansão e promete pagar pelo tratamento da mãe de Tachikawa, então ela o agradece por sua generosidade. Ao sair, seu servo se pergunta se é certo contratá-los, então ele observa que podem usá-los como soldados descartáveis, já que já conhecem suas informações pessoais. Enquanto trabalham nas reformas, Homura se pergunta se pode ter seus demônios de volta, mas Asa percebe que eles não querem que ele seja seu mestre novamente. Então Gabi diz a ela para ficar com eles, e observa que eles ajudarão a mantê-la segura. Hikaru tem uma reunião online com seu editor, e ela se pergunta se ele precisa de novas pessoas para ajudá-lo, mas ele explica que não, já que Gabi e Asa têm sido incrivelmente úteis. Yuru se desculpa por ter esquecido o facão de Dara na mansão Kagomori, mas Dara fica feliz por tê-lo deixado para trás, pois é perigoso carregá-lo. Ele acha que deveriam visitar sua casa onde podem pegar armas, então Yura o lembra que estão sendo seguidos, mas Dara acha que está tudo bem, já que ele já estava pensando em abandonar aquele lugar. Logo chegam à casa onde Dara armazenou muitas armas e Yura pega um machado. As pessoas que o seguiam decidem recuar e relatar suas descobertas, mas Yuru e Dara aparecem atrás deles, então eles puxam suas armas, mas Dara os desarma imediatamente. Esquerda e direita sentam em dois deles enquanto o terceiro foge, mas ele cai na armadilha de Dara. Ele vê a casa perdida do clã Tadera, e Dara menciona que, assim como a vila Higashi, o clã Tadera também tem uma barreira que pode prender pessoas dentro. Esquerda e direita de repente sentem demônios, e Dara acha que estão falando sobre os demônios de sua família cercando a casa, mas eles mencionam que é outro par. Os demônios rapidamente eliminam os homens que os seguiam, então Dara e Yuru se preparam para lutar, mas Esquerda diz para eles ficarem atrás, porque sabe que não tem chance contra os demônios chamados Tanaga e Ashinaga. Dara acorda a velha que o seguia, mas ela fica surpresa ao ver Tanaga e Ashinaga, então ele percebe que ela não é a mestre deles. Ele se pergunta por que Esquerda e Direita os reconhecem, então Esquerda revela que há muito tempo eles ajudaram um monge viajante que usou o poder do selo para prender Tanaga e Ashinaga em uma montanha. Direita se pergunta como eles escaparam, então eles revelam que o mestre recentemente removeu o selo e estão felizes por finalmente poderem vagar livres após 1000 anos. Dara se lembra de uma lenda sobre eles que menciona que causam destruição por onde passam, então eles dizem que não é verdade, mas admitem que gostam de comer crianças. Eles procuram o mestre de Esquerda e Direita e acham que é o gêmeo escolhido que tem o poder do selo, mas não sabem que é Yuru, então Dara ordena à Esquerda e Direita que os derrotem. Eles percebem que ele está fingindo ser o mestre deles para proteger Yuru, então decidem entrar na brincadeira e ele corre enquanto Tanaga e Ashinaga vão atrás dele. Esquerda e direita tentam ajudar, mas Tanaga e Ashinaga imediatamente os dominam. Dara atira em Tanaga, mas suas balas não têm efeito, e ele balança o braço em direção a Dara, que mal consegue desviar. Ele tenta atacar novamente, mas direita o manda voar, e ele percebe que o portador do selo não está lá. Ashinaga acha que eles têm vantagem e dizem à direita e esquerda que não podem vencer, já que o monge não está lá para ajudá-los. Dara corre para o lado de Yuru, mas Yuru pergunta por que ele se fez passar pelo mestre de esquerda e direita. Então ele lembra Yuru que é seu guardião. Eles começam a interrogar a vovó e Dara pergunta para quem ela trabalha, então ela revela que Asuma mandou ela segui-los. Ela não acredita que se meteu nessa confusão, mas vemos uma borboleta acima deles e descobrimos que Asuma controla. Dara pede para ela ajudá-los a lutar contra Tanada e Ashinaga, mas ela explica que não pode convocar seus demônios porque os deixou para trás. Ela acha que deveriam deixar Tanada e Ashinaga na casa perdida, mas ele quer se livrar deles, pois sabem como passar pela barreira de seu clã. Yuru se oferece para procurar o mestre deles, já que sabe que não o veem como uma ameaça, e a vovó decide acompanhá-lo porque quer resolver tudo e voltar para sua família. Dara vai para seu arsenal, mas Tanaga o vê e estica o braço para atacá-lo. Ele se esforça para evitar os ataques, então Wright esmaga seu braço para salvá-lo, mas Tanaga envolve Wright e o joga longe. Ele percebe que destruiu sua casa, mas acha que na verdade é algo bom, pois agora pode pegar as armas em seu arsenal.
A vovó olha ao redor e acha que encontrou o mestre inimigo, mas percebe que é apenas um cadáver. Yuru nota que há corpos por toda parte porque o clã Tidera usou o lugar para prender seus inimigos, e acha difícil encontrar o mestre inimigo, já que não consegue sentir a sede de sangue deles. Tanada e Ashinaga percebem que não podem matar esquerda e direita, pois são extremamente duráveis, então pensam em ir atrás do mestre primeiro. Mas Dera de repente atira em Ashinaga no olho. Eles não têm ideia do que aconteceu, já que nunca viram um rifle de precisão antes, e ele continua atirando, forçando-os a soltar esquerda e direita. Ashinaga perdeu os 2 olhos e seu parceiro não sabe o que os ataca, mas esquerda e direita os puxam e os esmagam um contra o outro. Mas eles de repente combinam seus poderes e Tanaga vê a vovó. Ele a agarra e diz a Ashinaga para comê-la para que possam se recuperar, mas ela diz para comerem Yuru em vez disso, já que ele é o gêmeo que terá o poder do selo. Tanaga começa a procurá-lo e ela espera que ele afrouxe seu aperto para poder se libertar, mas ele se prepara para esmagá-la, enquanto Ashinaga observa que ainda vão comê-la para curar suas feridas. Um machado atinge de repente o braço de Tanaga e a vovó cai, mas Wright a pega antes que ela atinja o chão. Yuru se revela e diz que é o verdadeiro mestre de esquerda e direita, mas Tanada e Ashinaga se perguntam o que fazer com ele, já que ele ganhará o poder do selo se o matarem. Eles temem que ele possa aprisioná-los depois que despertar seus poderes, e acham que podem matá-lo novamente depois que ele se recuperar, mas sabem que esquerda e direita vão atrapalhar. Ele diz para não fazerem nada, até que ele dê o sinal, então Tanaga e Ashinaga percebem que tem uma chance e correm em sua direção, mas ele desvia dos ataques e foge. Ele se pergunta como podem segui-lo se Ashinaga é cego, então explica que seus corpos agem como um só quando estão em sua forma verdadeira, e Dara não consegue ter um tiro claro, pois eles se movem rápido demais. Eles destroem uma árvore e jogam a cabeça de um cadáver em direção a Dara, que percebe que os encontrou. Yuru corre por sua vida e desvia dos ataques, mas eles o esmagam com uma árvore e se preparam para acabar com ele. Ele de repente estende a mão e eles entram em pânico, pois acham que ele está prestes a selá-los, mas ele diz que eles caíram em sua armadilha e ordena a Wright e esquerda para aproveitarem a oportunidade. Eles jogam Tanaga na água e o esmagam com uma pedra gigante, fazendo com que ele estenda o braço pedindo ajuda ao parceiro. Mas Wright o impede antes que ele possa alcançar Ashinaga, e ele acaba se afogando. Ashinaga procura seu parceiro, mas Dara os atira em sua cabeça, e seus corpos se transformam em totens. Yuru acha que o selo deve ser um poder perigoso, já que os demônios entraram em pânico quando pensaram que ele estava prestes a usá-lo, e Wright elogia a tática que ele usou, mas observa que foi arriscada. Esquerda pega a borboleta que estava espionando-os e a vovó sabe que é do demônio de Asuma, mas observa que matá-la não os prejudicará, pois é apenas uma pequena parte dele. Vemos Asuma com seu demônio Asagiri, que lhe diz que encontrou o caminho para o esconderijo de Dara, então ele agradece pela ajuda. Yuru olha ao redor da casa e nota que Tanaga e Ashinaga pararam de atacá-lo quando ele chegou a um determinado ponto, então acha que o mestre deles está se escondendo lá. Ele vê um menino debaixo da casa e pede para ele se mostrar, então ele sai e promete contar tudo a Yuru. Dera pergunta quem ele é, então ele revela que se chama Ken, e observa que seu pai é o dono da casa. Yuru se pergunta se ele é filho de Dara, mas ele não se lembra de ter um filho, e Ken revela o nome de sua mãe, mas Dara nunca ouviu falar dela. Ken revela que seu pai Roy lhe contou sobre Dara e Yuru nota que o nome de Roy soa familiar. Então, Dara revela que Roy é seu pai e que ele foi para Higashi quando Yuru era criança. Todos percebem que Ken é meio-irmão de Dara e ele revela que ouviu tudo enquanto se escondia, então sabe que Yuru é um gêmeo escolhido. Ele observa que seu pai lhe contou sobre os pais de Yuru e lhe ensinou como escapar da barreira de Higashi, então Yuru se pergunta onde pode encontrá-los, mas Ken está com muito medo para responder. A vovó percebe que a situação deles é complicada e promete não contar a ninguém o que sabe porque eles salvaram sua vida. Ela se pergunta se eles a deixarão ir, e Dera observa que matá-la não mudará nada, já que o demônio de Asuma já sabe como chegar lá. Ele pede a opinião de Yuru, então ele observa que deveriam deixá-la ir, pois acha que ela não é uma ameaça para eles. Ela vê os corpos de seus companheiros e pergunta se pode enterrá-los, já que sabe que eles não têm famílias para fazer funerais. Yuru decide ajudá-la, e Wright cava com as próprias mãos enquanto Ken agradece a Dara por derrotar seus demônios, pois ele não conseguiu controlá-los. Yuru se pergunta se contratos demoníacos podem ser dissolvidos pacificamente. Dara explica que é possível com um acordo entre o mestre e o demônio, mas os demônios direito e esquerdo não querem acabar o contrato com Yuru, pois isso os deixa livres.
Eles avisam Ken para ter cuidado, pois nem todos os demônios são como eles, e revelam que o selo transforma demônios perdidos em suas formas de relíquia, enquanto o rompimento os liberta. Dara leva a vovó de volta à cidade e pede para ela dar lembranças ao Asuma, mas ela decide sair, pois seu trabalho é perigoso demais. Dara diz a Ken para compartilhar tudo o que sabe, mas ele explica que não sabe onde estão os pais de Yuru e que não consegue nem encontrar o Roy. Dara percebe que ele também não sabe de nada e explica que a casa é um demônio, mas não pertence a ele, pois o contrato é com Roy. Ken comenta que seu pai o deixou com sua mãe, mas ela morreu recentemente, então ele teve que sobreviver sozinho. Ele achava que precisava de demônios para se proteger, então fez um contrato com Tanaga e Ashinaga, mas eles se mostraram malignos, então ele os prendeu na casa perdida. Dara revela que herdou seu trabalho há uma década, que é mais ou menos quando os pais de Yuri deixaram a vila. Mas ele observa que não teve notícias de Roy desde então, e acha que Roy passou o negócio da família para ele para poder começar uma nova família. Ken revela que não falava sobre trabalho, mas sempre que ficava bêbado, reclamava da mãe de Yura, Nagisa, que o chantageou para contar como escapar de Higashi. Descobrimos que ele não fez nada para ajudar os pais de Yuru diretamente, mas Higashi o viu como um traidor, e os Kagamores não gostavam dele por ter lutado contra eles. Então ele não tinha para onde ir, e Ken acha que essa é a razão pela qual ele se aposentou. Dara e Yuru voltam para casa, e Hana fica feliz que Yuru não se machucou, então acha que ela realmente se importa com ele, mas descobrimos que ela só não queria pagar suas contas médicas. Ela vê o bilhete de aposta do cavalo de Dara e percebe que ele foi jogar, e Ken diz a ela que ficará com eles. Ela pensa que ele é o filho secreto de Dara, então cai em desespero ao lembrar que costumava ter uma vida pacífica até Dara forçá-la a se casar com ele e arruinar tudo. Ela pede que ele explique a situação, então ele diz que Ken não é seu filho e conta tudo o que aconteceu. Ele observa que Ken ficará com eles, pois não tem para onde ir, mas ela não confia nele, então Yuru menciona que não sente nenhuma sede de sangue dele. Mas ela diz a Yuru para ter cuidado e de repente começa a estrangulá-lo, enquanto explica que ele não deve confiar nas pessoas tão facilmente. Ken mostra a eles o caderno de poupança que sua mãe deixou e observa que deve cobrir as despesas deles, mas Hana percebe que não foi atualizado há anos, então diz a Dara para ir ao banco. Dara volta para casa, e ao mostrar a Hana o dinheiro na conta de Ken, ela percebe que é uma quantia ridícula e diz que ele pode ficar lá o tempo que quiser. Ela acha que Roy tem depositado dinheiro na conta, então diz a Dara que seu pai é incrível, mas ele explica que seu pai nunca o ajudou financeiramente. Ele nota que há depósitos recentes, então acha que seu pai ainda está vivo, mas pensa que não consegue encontrá-lo porque não tem uma foto dele. Ken revela que sua mãe trabalhava em um bar, mas os amigos dela não sabem nada sobre Roy, então Dara acha que deve voltar a Higashi para perguntar. Enquanto se preparam para dormir, Ken comenta que se sente culpado, pois sua cama é melhor que a de Yuru, mesmo sendo um aproveitador. Yuru diz que está tudo bem, pois ele é meio-irmão de Dara, e espera que encontrem seu pai logo. Ele observa que precisa contar ao pai sobre a morte da mãe, e começa a chorar, esperando que também encontrem os pais de Yuru. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!